Aí começou, então, boa noite oficial a todos e todas aí presentes, todos aí com sua câmera ligada, mais uma vez, parabéns, tá? Temos mais uma semaninha de estudos aí retornando, pós-recesso de 3 semanas aí, né? Então a gente volta com tudo para a fase final da nossa segunda jornada, fase final do segundo trimestre, né? Então, os últimos momentos aí, nós estamos no nosso encontro de número 8. Hoje iremos discutir a questão de tirar dúvidas, plantão de dúvidas, recapitular algumas situações, aprender alguns aprofundamentos aí, né? Discutir algumas aplicações, principalmente do chat GPT. Voltou à tona aí como um ator muito discutido na semana pedagógica, né? Também teremos o preparo para a implementação de semana que vem e do nosso encontro 19º e 10º terão apresentações. Iremos conversar sobre tudo isso na tarde e noite de hoje. É noite, né? 6 horas da noite, né? Meu Deus, hoje estava sol, né? Ganhou uma geadona, né? Que era uma beleza. Então, gente, vamos lá, tá? Então, vou começar de compartilhamento já. Daí eu já parabenizo vossas senhorias, visto que estava muito bom os materiais ao qual vocês fizeram dos portfólios, estavam muito bons, né? Parabenizei-os via WhatsApp, mas parabenizo também vocês pela pela forma como vocês estavam fazendo a atividade, ficou muito bom, as palavras, fica tudo muito bom. Parabéns. Bom? Então, ó, estamos aqui, ó. Estar presente é importante, mas participar é essencial. Então, olha só a frasezinha do nosso querido elfo ali, ó. Escolhe teu fiel artefato com o computador para cruzar os caminhos virtuais. Ele mostra com mais clareza as sendas do saber, sem tropeços nem nebana. Então, nós temos aqui tá? O nosso encontro de número 8, plantão de dúvidas. E nossa agenda do dia. Objetivos, 5 minutos. Acolhimento, 10. Saiba mais, 10. Plantão de dúvidas, 30. Compartilhamento, 15. E a fase final, 10 minutos. Objetivos. Então vamos lá. Thelma, você pode ler fazendo favor os objetivos para nós? Posso sim, professor. Relembrar os recursos que exploram até o momento, desenvolver nossas produções solucionando possíveis dúvidas, compartilhar ideias e possibilidades de utilização da IA generativa do ChatGPT e Driamina em nossa atuação profissional. Perfeito, muito obrigado. Perfeito, é isso aí que nós vamos fazer hoje. Dá uma aprofundada, já temos até para trabalhar alguma coisa a mais. Dependendo do que vocês tenham de dúvidas, né? Esclarecer, tudo isso é para ser visto na tarde e noite de hoje. Sala cheia, tá bonitinha, todo mundo aí presente. Agora vamos para o nosso slide 6. Vamos ver quem vai. Vamos lá. Gerson, você faz favor de ler para nós? Acolhimento. Nas histórias da Terra-média, nenhuma jornada acontece sozinha. Sempre há alguém disposto a caminhar ao seu lado, a carregar um peso ou simplesmente a te lembrar que vale a pena continuar. De uma forma quase unânime entre os fãs da saga, Samwise é um dos personagens mais queridos. Ele é aquele que mostra que apoio, parceria e companheirismo fazem toda a diferença quando o caminho parece difícil. Obrigado, Gerson. Sim, o Sam é uma figura chave, né, do Senhor dos Anéis. Quem assistiu a trilogia, agora teve mais a série, né, que relembra a Sociedade do Anel. Então, assim, justamente, então, o Sam é esse companheiro, esse parceiro aí
ajudando em todos os momentos ali. No encontro de hoje, vamos inspirar em sangue, fortalecendo o sentimento de parceria. Vamos lá. Nós somos todos parceiros aqui, que é muito legal. Oi, Tiva. Sei que você falou alguma coisa. É muito legal isso, tá? Porque aqui todo mundo, ninguém tem aquela ânsia de conhecimento, de um querer saber mais que o outro, mostrar mais que o outro. Estamos todos juntos. O Formadores em Ação, acho que a essência dele é essa. Discutir, aprimorar, aprender. Eu aprendo bastante. Quem sabe hoje vocês queiram discutir novas ferramentas aí do ChatGPT, novas aplicações, e compartilhar aí, e isso pode ajudar muito a todos nós. O professor, né, e o profissional da educação em geral, ele não para de aprender, não para de aprender. A gente vai constantemente aprendendo, a gente vai se adaptando, né? Sai governo, entra governo, mudam-se algumas diretrizes às vezes, tá? Diretrizes nacionais, diretrizes estaduais, tá? Municipais. E mesmo assim, nós somos resilientes, nos adaptamos ao que nos surge, né? Então, e vamos crescendo, vamos desenvolvendo e, como eu digo sempre, não pode faltar profissionais de educação. A sociedade sem profissionais de educação, ela não é uma sociedade, tá? Ela não consegue sobreviver. Então, se formos só pensar, não, a inteligência artificial vai substituir o profissional? Não, o profissional de educação é insubstituível, tá? É isso que eu sempre falo, e é o que eu defendo, e é o que eu penso verdadeiramente. A inteligência artificial está aí para nos auxiliar em vários momentos que são difíceis, de gestão de tempo, gestão pessoal, gestão familiar, conciliações. Ele está ali para nos auxiliar, mas nunca para substituir. Tem algumas profissões que talvez elas fiquem cada vez mais escassas, mas a educação é uma delas que cada vez mais faltam profissionais, né? Vocês sabem que nos núcleos aí estão faltando profissionais aí da educação em geral. Aqui, então, hoje, vamos dar início já personalizando e aprofundando conhecimentos acerca do ChatGPT. Então, o que é a ideia? Trabalhar com aqueles ícones ali de personalizar e configurar, tá? Para vermos as formas de tratamento, as características, os interesses, o tema e a fala. Para isso, eu vou compartilhar com vocês, tá? A tela do ChatGPT. Hoje, eu já aviso vocês, tá? Nós não teremos, obviamente, nada para colocar no portfólio, tá, meus queridos? Nada. O portfólio já foi entregue, então nós não temos nada para fazer. Fique bem claro. Então, vocês podem ir acompanhando, vocês podem ir fazendo aí junto, mas não lhes será cobrado nada neste momento. Nós teremos uma atividade que ela é facilitada com o uso do computador, que é no Padlet. Daqui a pouco, tá? Vai ser a tarefinha de hoje, bem tranquilo, para nós podermos discutir, tá bom? A gente vai discutindo ferramentas que às vezes é bom vocês irem, né? Nós estávamos discutindo semana passada, reunião passada, semana passada, não. Passada estava todo mundo, vocês estavam no DLSS, você estava em semana pedagógica. Mas então, é do particular. Mas então, e alguns profissionais de educação de pastas, provavelmente alguns também não conseguiram esse acesso, né? Mas quem era professor conseguiu o acesso aí da semana passada. Mas na semana anterior, a gente estava discutindo que justamente esse passo a passo, ir acompanhar, é muito interessante, né? E às vezes esse ida e volta também a gente acaba se perdendo. Eu penso que eu também não posso me perder quando nós estamos lá na nossa reunião de tutoria. Então vamos lá. Aqui, ó. Dentro da imagem inicial do ChatGPT, em algum local aparece o nome de vocês ou as siglas, as letras iniciais que representam o seu nome. No meu caso, olha aqui, ele aparece aqui embaixo, no canto esquerdo. Pablo Alda. Esse cara sou eu, como diria o nosso querido Rei Roberto. Vamos lá. Então, eu vou clicar ali. Cliquei. Abre esta tela. Então, olha, esta tela que nós veremos hoje.
Fazer upgrade do plano. Fazer upgrade do plano, vocês sabem que é para a gente pagar, né? Para obter o Plus. O Plus, tá? Eu estava tendo uma formação semana passada sobre diferentes tecnologias relacionadas à IA. Daqui a pouco a gente pode até discutir algumas delas. Entretanto, nós estávamos vendo e o professor estava falando que é muito interessante, eu não estou recebendo no Merchan, tá? Ele disse que é muito interessante para os profissionais aos quais eles precisam ter agentes. Então, aqui a gente usa agentes, tá? Para pesquisa. Lá você cria agentes. Então, eu crio Pablo, professor de Química. Pablo, técnico da equipe de robótica. Pablo, formador. E cada um ele vai responder para mim de uma forma, atendendo a diferentes eus. Veja só, né? Língua portuguesa. Diferentes formas de si, em diferentes contextos. Porque você não é um só, né? Você é a junção de vários. E cada vez você pode ter uma especificidade característica de cada parte sua, digamos assim. Então, ele diz que é bem legal. Ele mostrou várias funcionalidades, mas para mim, nesse momento, não valeria a pena, tá? Mas para quem talvez valha a pena pagar aí, o valor do Plus não é tão caro, mensal, se formos analisar, mas tem que ver se vale a pena. Nós sabemos que o ChatGPT tem limitações, eu sempre falo para vocês. Então, mas ele tem muitas coisas boas, como veremos também hoje, já vimos, né, nos encontros passados. Gente, qualquer coisa, levante a mão, interrompam ele, que só eu falando. Então, ó, a gente vai clicar aqui, a gente vai vai mexer com o personalizar inicialmente. Ok? Então, vou clicar ali. Carregando. Então, ó, o personalizar ChatGPT é legal, porque tem alguns ícones que às vezes podem ser bem interessantes para nós, tá? Então, aqui, como o ChatGPT deveria chamar você? Então, você pode colocar ali, eu quero que me chame de Pablo, eu quero que me chame de senhor, eu quero que me chame de você, eu quero que me chame de mestre, eu quero que me chame... Então, você pode, tá, escolher como que ele quer ser, como que ele pode, né, como que ele deve lhe tratar, tá? Legal, aí, ó. Pode colocar aí como um súdito, né? Quero que me chame de rei, quero que me chame, né? Olha só. Então, o que você faz? Então, daí ali você colocaria, ali tem alguns exemplos, né? Ó, administrador de creche domiciliar. Pode colocar ali, eu sou profissional da educação relacionado à questão jurídica, relacionado à questão dos recursos humanos. Sou professor de história do ensino fundamental. Sou professor de língua portuguesa e redação para o ensino médio. Sou diretor auxiliar de uma escola de campo. Para atender melhor as especificidades tuas, talvez. Tá? Por isso que o agente é bom lá, porque ele atende né, especificamente e para cada agente um caso. Né? Que características o ChatGPT deve ter? Então, ali ele pode ser uma resposta aberta, então você pode selecionar as ideias, as características, ou você pode marcar aqui, ó, algumas opções, ó, conservador, perspicaz, super direto, encorajador, uma geração mais Z, tradicional, visionário. Como que você quer que ele lhe responda? Só que ao marcar aqui, lembre, né, ele sempre vai responder dessa forma, até você desmarcar essa opção, né? Então, por exemplo, super direto. Às vezes, ele fica... Qualquer resposta, às vezes, depende da pessoa. Mas ela gosta que vá direto, no âmago da situação, né? Direto. E para ir direto, isso pode ser bom para alguns ou não para outros. Às vezes você quer algo mais detalhado. Nós, profissionais de educação, por exemplo, às vezes gostamos das coisas bem detalhadas, né? Quando eu, faculdade, né, de ciências, tendo muito cálculo, muito pensamento lógico, eu saí da faculdade com a mentalidade muito direta. Então, eu fui abrindo mais os horizontes com a educação.
Acho que a educação é muito mais aberta, né? E a gente aprende a abrir horizontes. Isso é muito interessante. E eu acho que isso, um professor meu falava, que nós nunca devemos crescer para os lados, sim para cima. Eu, cada vez mais, eu discordo. Eu acho que a gente deve crescer de uma forma plural, sabe? Na horizontalidade e, se possível, na verticalidade também. Mas a horizontalidade ela é importantíssima para a gente entender as situações de uma forma transdisciplinar. Isso é muito rico. Você ser um doutor, com todo respeito em matemática, e saber só de matemática, é muito pouco. Tem que saber um pouco de cada coisa, né? É o que eu penso. Então, meu professor, eu não concordei muito com ele. Cada vez discordo mais. Algo mais que o ChatGPT deveria saber sobre você? Você poderia escrever aqui. E aqui tem, tá? Recursos do chat. Então, busca na web, código, lousa, voz avançada, como nós já vimos nos encontros anteriores. E aqui, se você quiser desabilitar ou habilitar para novos chats. E daí aqui, claro, você deve salvar as alterações. Ok. Pergunta do ícone personalizar, caros colegas. Cri, cri, cri. Respondam aí, alô! Eu tô vendo uns nãozinhos com a cabeça, assim, tá bom? Não respondendo, tá? Não. Então, tá bom, obrigado. Ó, tem um lá, tá tudo tranquilo, tudo bem? Então, tá bom, olha lá, tá? Beleza. Então, agora eu vou pro próximo, tá? Eu vou pro próximo, que é aqui, ó. Configurações, que é o segundo ícone que nós devemos. Então, aqui nas configurações, olha, já de cara, no geral, a gente tem, ó, o sistema, olha só. Ele tem o escuro e o claro. Olha, o claro é claro, né, gente? Nossa, dói os olhos. Tão claro. Temos o idioma, que você pode colocar português. Ou pode colocar aqui, ó, autodetectar. Afinal, da forma como eu escrever, ele vai responder. Se eu escrever em alemão, né, ele detecta. Isso é interessante ter só o autodetectar. E às vezes é interessante você colocar em língua portuguesa, porque às vezes você quer a tradução, né, de algo, então depende da situação. Linguagem falada da mesma forma. E a voz? Aqui tem diferentes vozes. Olha, eu coloquei a voz do Cole. Oi, queria dizer que estou pura empolgação para trabalhar com você e não vejo a hora de começarmos. Então, quais são seus planos? Pura empolgação, mas tá faltando um pouquinho de empolgação. Olá, que bom te conhecer. Se precisar de qualquer coisa, não deixe de me avisar. Tô aqui para ajudar. Viu? E aí, tudo bom? Não vejo a hora de colaborarmos. Vamos pensar por onde começar. O que você me diz? Viu que legal? Olha, viu que legal? Vou deixar no primeiro marcado. Daí nós temos aqui notificações, tá? Respostas, como que você quer, as tarefas, né? Primeiro. Personalização aqui, ó, se você quer referenciar históricos de chat. Gerenciar memórias, referenciar memórias salvas, né? Tá? Para deixar aberto. Aqui, gerenciar memórias, você pode marcar aqui, ó. Eu tenho algumas perguntas aqui de memórias salvas. Eu posso deletá-las ali. Aplicativos conectados e controle de dados. Controle de dados tem algumas coisas legais aqui, ó. Melhorar o modelo para todo mundo, tá ativo. Links compartilhados, então ele pode colocar aqui, ó. Quais são os que eu compartilhei? Então, esse daqui eu compartilhei ao New Chat no dia 13 de maio, vou apagá-lo, ó. Só clicar aqui e apaga. E o projeto Solo Biba, que é um projeto que eu estou fazendo lá na... Então, tem um evento de robótica que é First Lego League, e a gente está trabalhando num projeto que é esse projeto aqui. O projeto consiste basicamente no seguinte. Eu vou descontar para vocês, não tem problema, né? Hoje em dia, para você fazer uma análise de solo, o tema é solo e subsolo. Os recursos naturais obtidos do solo em relação
não o solo, digamos assim, a parte externa, mas sim a parte interna do solo, né? Com o seu subsolo, tá? Os recursos que tenham ali em geral. E daí nós estamos pensando, um grande problema na nossa região, uma região essencialmente agrícola, né? Paraná, que é a região de Guarapuava, muito plantio. E como que a gente pode pensar em termos de algo que contribua, que seja relacionado a isso? Nós pensamos no desenvolvimento de uma questão de análise de solo de uma forma mais barata, de uma forma mais rápida e mais barata. Só isso. Envolvendo Arduino. E daí depois, claro, que a gente fizer a automatização, as petições e tudo mais, a gente quer que apareça esse visor, por exemplo, num display. E daí a gente quer que faça a conexão via internet das coisas para aparecer no celular, talvez, a medida e a automação indicando qual seria a quantidade adequada de nível de nitrogênio, fósforo, potássio e de calcário para tornar o solo mais produtivo. Também seria interessante, talvez, associá-lo a uma inteligência artificial, a qual informasse em tempo real qual é o nível adequado de nutrientes para aquele exato tipo de plantio. Você poderia marcar a opção, eu quero morango, porque o morango é diferente de uma fruta cítrica. Cada planta ela tem leves diferenças, né, discrepâncias relacionadas ao seu nível de macro e de micronutrientes. É o que nós estamos tentando desenvolver, vamos ver o que desenvolver. Todo ano a gente desenvolve umas loucuras assim. Então a gente sempre está desenvolvendo. Então por isso que tinha aquele arquivo ali, tá? É um arquivo que a gente está desenvolvendo. Está na fase, já comprou os equipamentos, começamos a automação. Tem que estar pronto até novembro. Vamos lá. Chats arquivados. Então aqui você pode colocar, ó, quais são. Ó. Eu não tenho nenhum arquivado. Eu já deletei, estava na outra turma aqui. Arquivar todos os chats. Então aqui está arquivar tudo, mas eu posso vir aqui e desmarcar, ó. Excluir todos os chats. Então se eu clicar aqui, exclui tudo ó, que eu tenho aqui. Mas eu não quero. E eu posso exportar esses dados também. Aqui seria dados de segurança, ó, né? Sair, como é que seria segurança segura. E dados da nossa conta, novamente sugerindo fazer upgrade ou excluir completamente a conta. Queridos, ficou alguma dúvida? Ótimo. Tudo de boa? Então tá bom. Vou para frente, tá? Ainda estamos 25 minutos de reunião. Então vamos lá. Então vou voltar para o nosso querido slide, tá? Vamos lá. Ao clicar aqui no slide, tá? A gente verifica, tá? Ó, eu sabia que ia sair daqui, ó. Eu sabia que eu tinha feito um negocinho aqui, agora eu recupero. Ao voltar no nosso slide, deixa eu ir exatamente em qual slide que nós estávamos. Esse daqui. Então, aqui nós tínhamos parado nesse slide que falava sobre as questões que seriam trabalhadas de aprofundamento da aplicação do ChatGPT. Então, o slide 8 vai nos tratar exatamente, mostrar o passo a passo. Então, os slides são interessantíssimos, justamente mostrando ali o passo a passo, o cuidado, né, com o material nosso, The Heads. E ele vai falar aqui sobre as questões do tom que ele vai utilizar, né, educado, sutil. Aqui também os interesses, né, o que deve ser preenchido ali, em cada ponto. Aqui ele vai falar sobre chats arquivados e o arquivar todos os chats. E aqui o tema de claro ou escuro. No slide 11, ele vai para reproduzir o som. Você pode ver que são pontos diferentes, porque o ChatGPT vive fazendo ajustes, né? Então, para mim, aparece diferente. E talvez para vocês também apareçam como para mim, ou talvez como a Bárbara ali. E agora chegou o momento de nosso plantão de dúvidas. Você se lembra o que foi visto até aqui? Então, ó, ChatGPT, acesso e criação de prompt.
ChatGPT, prompts e contexto de atuação, com aprofundamento dos prompts. Saberes digitais docentes, discutimos alguns saberes digitais e a importância dos saberes digitais. O ChatGPT e o Dramina com geração de imagem e vídeo. Todos esses caminhos, tanta coisa, né? Nesse trimestre aí. Como nossa ADEL, cada um tem seu algo valioso a oferecer. Por isso, contribua com a descoberta. Exponha uma dúvida ou compartilhe uma inspiração para os colegas da jornada. Então, olha só. Eu vou compartilhar daqui a pouquinho o Padlet com vocês. E daí, vocês vão ter que colocar no Padlet as cores características. Se for uma descoberta, é verde. Se for uma dúvida, é amarelo. Se for azul, é uma inspiração. Amarelo não é laranja, na verdade, que eu coloco lá como laranja, mas é quase um amarelo. Cada postagem precisa contemplar algo que foi visto no grupo de estudos. Então, pode ser o ChatGPT, pode ser no Dramina ou na geração de conteúdo, tá? Por um exemplo, a interface, o ChatGPT, a busca na web, né? Que é algo que é um pouco novo. Antes o pessoal não fazia busca na web, ela não tinha referências, né? Hoje em dia você consegue ter referências ali para pesquisar. Então, os estudantes... Nossa, mas eu posso usar o ChatGPT? Pode, com referência ainda, né? Não é algo que não possa ser referenciado, né? Executar investigação, pense por mais tempo, configurações, personalização, a lousa, entre outros conhecimentos ali. E assim por Dramina, geração de imagem, vídeo, animação, avatar, conteúdo, criação de prompts, saberes digitais docentes, IA no processo criativo, discussão sobre o uso da inteligência artificial em geral, né? Então, o que vai ser? Nós vamos acessar o Padlet e vocês vão preencher como eu vou lhes mostrar, tá? Então, assim, tá aparecendo, tá aparecendo. Esse aqui é da turma de ontem, tá? Nós seremos a turma B. A turma B está aqui embaixo, ó. Quanta coisa a turma A fez. Então, aqui é a turma B, tá? Eu vou pegar e vou copiar o link daqui. Vocês preencherão como turma B. Vocês clicam nesse maisinho, vai aparecer aqui, ó, deve ser preenchido completamente. Qual o seu nome? Se você quiser inserir um link, tá? O material que vocês podem inserir do ChatGPT, do Dramina ou de qualquer outro arquivo, tá? Aqui o que você quer comentar? Daí sobre o ChatGPT, sobre o Dramina ou sobre os conteúdos detalhados? E pode especificar, e aqui você especifica mais o que seria descoberta, dúvida ou inspiração. E aqui embaixo você marca, tá? Olha, qual é a corzinha? Lembre, amarelo é uma dúvida, tá? Azul, uma inspiração. E verde, algo novo que você descobriu durante a jornada. Vou colocar aqui no chat, tá? Ok, gente? Perguntas? Não? Então podem começar aí, tá bom? Eu vou ficar aqui acompanhando de vocês. Oi, Diva. Eu tô com tosse, mas assim, a cor é depois que você escreve? Pode ter alterar antes. Não tem problema. Tá bom. Mas você vai e ele vai lá em cima em publicar, tá? Lá em cima, no canto direito, daí vai aparecer o publicar. Não vou esquecer de publicar daí lá. E daí ele vai aparecer aqui pra gente ler tudo, tá bom? É bem legal. O Paulo tinha uma ferramenta bem legal para essa parte, né? De divulgação, de resultados. É bem legal, acho bem legal a ferramenta, tá? Então, vou minimizar aqui o meu microfone, vou fechar, vou dar 10 minutinhos, tá bom? Qualquer dúvida, só chamar.
Oi, gente. Deram seus 10 minutos. Deu tempo de vocês fazerem? Tá bom. Muito. Uns fizeram mais rápido, né? Não tem problema. Outros fizeram, colocaram imagens. Ficou bem legal, hein? Essa turminha fera. Essa turma é fera, hein? Parabéns, ó, pela execução, sabe? Show. Show. De verdade mesmo. Parabéns. Queridos, então, ó, aqui tá ainda bombando ali questões. Então, ó, pelo que eu vi aqui, todos foram a questão da descoberta, né? De grandes descobertas, tá? O verde, né? Legal, legal. E daria até para encaixar também no azul ali. Mas nenhuma dúvida, assim, dúvida. Não, não, tranquilo. Beleza, nem se incomode. A gente sabe que, às vezes em quando, a gente tem que ficar apagando fogo de tudo que é lado. Às vezes o lado positivo, né? Tem muita demanda, às vezes, né? Às vezes a gente tem que cuidar de muitas coisas e sobrecarrega. Imagine, tranquilíssimo. Gente, então. Tatiana, eu pensei que ia falar alguma coisa. Então, não tem ninguém com dúvida. Legal, que não tem dúvida. Alguém quer abrir o microfone para falar alguma dúvida aí que surgiu, lembrou? Alguém da escrita ali? Ninguém? Então, eu vou pedir para 2 colegas, tá? Compartilhar o que falou ali, tá? Com a gente, explicando, talvez, ou lendo ali, tanto faz, tá? Se vocês não se manifestarem, eu vou ter que escolher. Então, pelo menos 2 colegas para falar sua publicação. Professor, posso falar? Pode? Assim, para mim eu não conhecia a Adriana, né? Então, para mim foi bastante interessante criar as imagens, né? Trabalhar com os avatares, para mim foi uma descoberta. O ChatGPT eu conhecia, mas nunca tinha preparado, assim, parado para falar, não vou eu ficar aqui sofrendo, pensando no trabalho para os alunos e ir lá jogar. Nunca tinha percebido a facilidade que ele é, né? Eu sempre tive uma visão de que eu não vou precisar dele, eu não vou me envolver, sabe? Trabalhava com os alunos nas pesquisas, assim. Pesquisam lá, a gente vai trabalhar a classificação, então vamos fazer a classificação lá para vocês verem. Isso sim. Agora, eu preparar, tipo, me dá um trabalho sobre isso, eu nunca tinha feito. E daí, depois do curso, eu comecei a pedir, né? E aí eu trabalhei com o segundo, eu trabalhei com o terceiro, eu trabalhei com o oitavo, eu trabalhei com o sétimo, e o primeiro ano pedindo isso, né? Então, para mim, foi uma forma que eu vi que ele é minha aliada, ele não é o meu problema de obrigar com os alunos deles fazerem cópia. É isso. Parabéns, Thelma. Eu me enxergo em você também, com todo respeito, tá? Mas eu também tinha um pouco de receio. Até o ano passado, eu vou dizer para vocês, eu também tinha uma certa resistência, digamos assim, na minha opinião, né? Não tô, com todo respeito com a opinião de cada pessoa. Mas uma resistência boba, é como fala meu colega, ela parece que a gente não tem competência de fazer, mas não é assim. Ela tá ali para ser nossa aliada. Você falou muito bem, olha. Parabéns, que legal. Lindas palavras que vocês estão escrevendo aí também. Tá muito legal. Parabéns. Vocês escrevem muito bem, mas claro, né? Todos os profissionais de educação com qualidade. Eu ainda não fiz, prof, mas diz que a gente pode botar a prova no chat GPT e pedir para ele transformar numa prova adaptada de acordo com a necessidade do aluno, né? Eu ainda não fiz, mas quero experimentar, quero fazer com uma prova minha, como um piloto, para poder compreender, porque nós temos muita dificuldade, nós, professores, de fazer as provas adaptadas de acordo com a necessidade do aluno, né? Se é um TDAH, se é um com déficit de atenção, então a gente tem muita essa dificuldade e diz que ele facilita muito. Eu não fiz, eu quero fazer essa semana, eu quero ver se eu consigo fazer amanhã para eu ver, para melhorar assim, essa questão da adaptação das provas. Sim, verdade, verdade. Ela auxilia bastante.
ela aparece ali na atividade avaliativa adaptada, sabe? Então, adaptada de acordo com a inteligência artificial. E daí é interessante, né? Teve um colega meu que ele comentou até, ele trabalha comigo lá no colégio, lá que eu tenho padrão, e ele comentou comigo que daí é impressionante, que o pai, antes ele questionava a atividade avaliativa e tudo mais, e quando vem lá em cima, adaptado pela inteligência artificial, não, ele não questiona mais, daí o professor vai questionar, mas a inteligência artificial não se questiona. É interessante, assim. Aparece, sabe? Então é bem... E às vezes, claro, a gente não consegue saber de tudo. Então é difícil, justamente, o nível que tem, né, de TDAH, o nível de autismo, o quão isso pode impactar no rendimento escolar de uma possível atividade avaliativa, que ele possa ter adaptação e ser avaliado de uma forma que seja adequada, né? Tudo isso é muito legal. Eu também acho show de bola. Queridos, então mais uma pessoa aí para falar. Ninguém? Vamos lá. Fale, fazendo favor, Adriana. Eu gostei muito de trabalhar, aprender, na verdade, né? Porque a gente escutava os professores comentando e geração de imagem, esses negócios, tudo aí que a gente não sabe nem pronunciar, e eu não fazia ideia de como fazer. E daí a gente foi vendo e foi que não é o bicho de sete cabeças, né? Que dá para aprender. Tenho algumas dificuldades ainda no Dreamina, não peguei o jeito bem, eu uso mais, tinha mais contato com o chat, né? Que a gente começou a usar agora, né? Eu, no caso. Mas assusta. Eu fiquei assustada no começo. Mas, como disse a professora ali, né? A Thelma, depois a gente vai pegando jeito e vai gostando do negócio, vê que não é um bicho tão louco, né? Que dá para usar com os alunos, né? Que dá para fazer. Eu ainda não testei com eles, porque daí veio o recesso, né? Então, vou testar agora. Essa semana eu vou ver se eu consigo fazer com eles, porque eu começo a aula, a minha semana começa na quarta. Eu vou ter aula com eles só amanhã. Segunda e terça eu não tenho aula, só quarta, quinta e sexta. Então, eu vou tentar. Eu acredito que vai dar certo. Acredito que vai dar boa. Que eles vão gostar, porque daí eles pesquisam, eles geram imagem, eles se divertem, né? Eles veem que o negócio funciona, que é uma aula gostosa. Mas para mim, valeu. Foi muito bom. Eu não tinha acesso, não conhecia. O novo geralmente assusta, mas olha, o senhor foi muito bom professor, muito obrigada. Obrigado pelas palavras, Adriana. Não, parabéns. Legal, legal. Essa que é a ideia mesmo, né? O clima já meio de despedida, né? Mas é assim, justamente, essa ideia de que é algo que justamente ele vem o novo, vem para agregar e feliz ou infelizmente a gente vai ter que conviver com isso dentro da realidade. Então, ontem nós estávamos discutindo na nossa reunião de formadores, né, sobre a questão de plágio, mas a inteligência artificial não é um plágio, porque é algo que é uma criação. É uma criação do teu prompt, então é uma criação que não é considerado plágio. Você enquadra como plágio, então, tá. E daí você fazer o controle sobre o estudante, se ele usou ou não, então é difícil de você julgar o que ele seria. Mas, claro, é óbvio, né, que eu sempre falo para o estudante, hoje é um cuidado muito grande. O estudante não pode usar celular em sala de aula, tá? Mas tem que tomar um cuidado redobrado. Porque hoje em dia ele bate uma foto da tua prova e a inteligência artificial resolve. Então isso nossa, bater uma foto e já aparece a resposta ali. Então para ele pegar e bater uma foto, ir no banheiro, marcar e já ter toda a resposta, é muito fácil. Tem que tomar um cuidado muito, 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 muito grande. Hoje em dia é uma questão bem, bem difícil de lidar. Mas a gente tem que saber lidar com os prós, os contras e tudo mais que está relacionado. Então, já que temos um tempinho, vamos fazer uma tarefinha
que não está prevista nos slides, tá? Então, eu estava em formação semana passada, como eu falei, e eu vou trabalhar com o Suno um pouquinho. Vocês já trabalharam com o Suno? Quem já trabalhou com o Suno aí? A Elaine, só? Então tá. Teve ano passado a oferta dele dentro de Redis, tá? A gente vai usar ele associado à inteligência artificial e associado. Então a gente sempre fala que uma inteligência artificial ela faz algumas coisas e não faz tão bem outras. Então o ideal é você associar inteligência artificial. A gente já conversou sobre isso. Agora a gente vai fazer mais um uso disso. Eu vou usar, se vocês quiserem fazer também, podem fazer. Mas então, eu vou voltar na tela do ChatGPT. Na tela do ChatGPT, então assim, o Suno, ele cria músicas relacionado à temática que você selecionar. Mas assim, ele cria uma letra legal e tudo mais. Mas para a parte de letra, os especialistas dizem que o ChatGPT é melhor. Então, o que eu vou fazer no ChatGPT? Eu vou pedir a letra da música. Eu poderia pedir uma letra de música associado a um conteúdo. Associado a uma relação, por um exemplo, de algum estudante, que nem eu coloquei um estudante autista ontem. Eu pedi no colégio de campo lá, um estudante autista. E daí, eu coloquei em ritmo sertanejo. Levei sertanejo estilo assim, Chitãozinho Chororó. Muito legal. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Que eu vou mostrar para vocês agora. Então, assim, no ChatGPT eu vou pedir a letra. Então, eu vou pedir assim. Olá, sou professor e desejo uma letra de música para celebrar o retorno das férias. Vou colocar no Recife, das férias. Vamos ver se ele vai fazer para nós. Claro, professor, aqui está. De volta ao ritmo, olha. Ritmo sugerido. Pop leve. Jovem guarda. Então, acorda o sol, hoje é manhã, cana, chama, vem. O ritmo sugerido é pop leve. Deu aqui, ó. Até aqui. Vou copiar. Ctrl C. Copiei daqui. Agora, tá? Eu vou entrar numa nova aba. Então, para vocês, assim, ó, eu vou digitar aqui na nova aba, ó, tá? Eu vou na nova aba e vou colocar Suno. Suno aí. Inteligência artificial aí. IA, tá? Music. É esse daqui, tá? Eu entrei, na primeira vez, entrei errado. Entrei nesse Suno de baixo aqui. Não é esse aqui, ó. Suno aí o Music. O que é de Music? Qualquer um deles vai estar no mesmo. Agora ele vai abrir esta tela aqui, ó. Ele está abrindo ainda, calma. Está abrindo, meus queridos. Que tá demorando porque é minha rede, eu tô meio longe aqui, daí, né, aberto Meet, aberto, como eu disse, tinha 9 abas, agora já deu 11. Haja nosso computadorzinho. Ele normalmente ele pede ali para traduzir, sabe, pro português. Não tá aparecendo porque com muita demora. Tá? Bom. Ele pode abrir aqui, ó. O Mundo é Teu. Pedi ontem uma música de... Umas músicas aqui. Vou em criar aqui, ó. Tá?
criar. Se você pedir, ele traduz pro português. Não tem problema nenhum. Nossa, olha isso aqui, ó. Nossa, que perigoso. Tá demorando por causa da rede, tá? Mas ele não é demorar. Eu vou ter que rotear aqui, mas minha internet tá lerda também. Vamos lá, então. Ele não é pesado, não, sabia? Ele é leve. Eu tô com muita coisa aberta. Aqui eu coloco a letra da música, tá? Ó, letra. Vendo aqui, ó? Ctrl V. Ó, tá? E daí eu posso, ele sugeriu um ritmo. Mas aqui eu posso trocar o ritmo. Em vez de colocar pop, eu posso colocar outro, tá? Techno, ó quantas opções tem, ó. Ó, tem muitas opções. Tem muitas mesmo. Samba, tá? Tem vários. Então, vamos supor aqui, ó, que eu queira, tá? Não. Vou colocar aqui um rock. Vamos ver se ele vai criar aqui. Tá criando. Tenha paciência um pouquinho. Você não demora tanto quanto o Dreamina, não demora tanto quanto o ChatGPT, não demora. Vamos ver se ele vai, ó. Vamos ver aqui, ó. Agora eu coloquei um sertanejo ali. Vamos ver se ele vai tocar. Vamos ver. Ó, vou fechar aqui, ó. Tá. Vamos ver se ele vai criar. Vamos ver se ele cria. Lá, tá criando. Tá muito ruim o áudio aqui porque tá ruim a internet. Mas ele fica numa qualidade incrível. Tá? Uma qualidade muito boa. Vamos ver agora. Um pouco menos ruim. Muito ruim o áudio daqui. Internet. A internet da TIM também tá com problema. Daí pode aqui, ó, se você quiser fazer upgrade do som, etc. Tá? Mas é bem legal a ferramenta, tá? Só para vocês entenderem, é bem legal a ferramenta. Tá aprendendo várias ferramentas para que podem associar, você pode usar ele de muitas formas legais, tá? Vou fechar aqui e vou compartilhar outra cosita com vocês. Tá? Então vamos lá. Agora vamos voltar para os slides. Vamos para a fase final da nossa
Reuniãozinha. Então, vocês já fizeram compartilhamento, fizeram aqui, já publicaram lá. Agora eu vou para frente. Daí aqui no slide 15, ele iria dizer sobre compartilhamento, tá? Que vocês já fizeram. No slide 16, ele diz ali o que nós já fizemos também, compartilhamento, né? Que ele vai colaborar para a nossa formação educacional. E agora vamos para a fase da conclusão. A partir de semana que vem, vamos compartilhar o que produzimos ao longo dessa jornada. Você apresentará a sua implementação, destacando as estratégias vivenciadas no seu contexto. Vamos falar sobre a apresentação? Ela será feita na reunião 9 e na reunião 10. Então, pensando-se que são 20 colegas, teriam que alguns apresentarem, 6 a 8 colegas apresentarem semana que vem, e o restante na reunião 10. Ok? Para isso, eu vou compartilhar com vocês agora a planilha das apresentações. Tá bom? Vamos lá. Ativar a legenda. Não, aqui. Essa planilha eu já compartilho com vocês aqui. Então, aqui tem a planilha, ó. Vocês vão ver ela que ela está separada por corzinhas. Por que por corzinhas especificamente? Porque daí a gente consegue fazer com que um colega, ó, o colega que for o primeiro a apresentar, ele vai fazer o feed do terceiro que apresentar. Então, ele apresenta, descansa uma, apresenta e faz o feed. A mesma coisa segue a sequência aqui. Para você poder apresentar, descansar e daí já fazer o feed do outro colega. Entende? Então, todos farão o feed para alguém e todos apresentarão assim. Tá bom? E aqui tem o que seria o feed. Claro, pensando no feedback construtivo para o colega e tudo mais. Ok? Tá bem claro ali, né? Vou compartilhar com vocês, então, aqui o link, tá? Só um minutinho. Então, a turma de vocês é NA. Então, é na NA, tá? Que vocês vão poder editar, tá bom? Então, vou colocar aqui no chat, tá? A hora que der um tempinho, vocês preenchem ali, tá bom? Então, semana que vem começamos. E na reunião 10 concluímos, tá bom? Tá aí, ó. Vou fixar aqui também, né? E daí, senão alguém cai ainda e não tem o acesso. Vocês podem ir preenchendo ali tranquilamente, não tem problema nenhum, tá? Com o nominho de vocês ali para todos, tá bom? Beleza? Então, eu vou seguir agora, então. Podem ir preenchendo se quiserem ali. Vou seguir com as apresentações aqui, tá? Ficou alguma dúvida acerca da apresentação, da implementação, caros colegas? Não? Outro lembrete da questão. Vocês devem preencher, obviamente, todos os itens lá da entrega do relato de implementação. E é sugerido que vocês preencham aquele resumo no final. Por quê? Porque o resumo no final é uma síntese do trabalho. E às vezes fica mais fácil do que você ficar passando todos os slides e sendo sucinto. Afinal, a apresentação ela tem que ser em modelo de pitch para dar tempo de todo mundo apresentar. As implementações são o momento da culminância. É o momento onde você degusta o que tem de melhor. Nossa, a gente fica maravilhado. Eu, mês passado, fiquei maravilhado com as apresentações que tiveram. As coisas não precisam ser tão espalhafatosas. Mas ver o resultado e saber que você, de uma certa forma, também contribuiu para isso é muito legal, sabe? A coisa não precisa ser grande para me deixar feliz, digamos assim. O copo meio cheio e maravilhoso. E eu fico degustando a apresentação de vocês.
Entretanto, às vezes demora-se demais, tá? Então tem que tomar um cuidado. Primeira jornada, esse colega teve uma turma que demorou quase 2 horas e meia de reunião. Tava tudo, meu Deus, e agora? Mas não tem como cortar os colegas, né? Aconteceu de outra colega de outra turma, teve que apresentar e atrasou. Foi um problema. Então, vocês têm um modelo, tem ali por volta de 5 minutos de apresentação e pede-se para vocês não atrasarem muito e apresentarem da forma mais sintática possível, mais claro. O tempo é de vocês. Eu tenho que ver agora aqui quem está na vez. Eu acho que a primeira, deixa eu ver. Diva, pode falar. Eu vi que a Adriana tinha levantado a mão. Fala, Diva. Assim, do relato da implementação é para apagar aqueles slides anteriores ou não? Eu fiquei na dúvida se apagava ou não. Sim, pode apagar os primeiros ali 4, 5 slides, pode apagar também, tá? Que eles são só para você se basear neles, né, para ir seguindo o preenchimento. Mas daí na hora da entrega não faz sentido, tá bom? Tranquilo? Então vamos lá, vou seguir agora aqui então. Thelma, pode falar. O microfone está desligado, Théo. No de ciência que eu fiz, era obrigatório a diretora, um pedagogo ir. No Ah, meu, ela só não. passou. Então, eu não preciso botar, só coloco que ela participou bem rapidinho, eu não tirei foto dela. Sim, ele não é obrigatório, é opcional, tá? Bem beleza. perguntado, tá? Tá. Então, às vezes algum coordenador de área, algum coordenador pedagógico, diretor, alguém assistiu vossa aula e daí seria interessante colocar ali o relato dessa pessoa. É algum estudante, de algum pai envolvido, tranquilo, pode colocar. Fica legal, ter o relato é legal, mas não vai aumentar a nota ou diminuir a nota por causa disso. Ele é opcional. Assim, na nossa escola, por exemplo, é bem difícil. Eles são tudo ocupados, ninguém, eles entram lá, não ficam 3 minutinhos e já saem. Daí a gente tem que ficar implorando para eles escrever, eu faço depois, aí eu faço daqui a pouco. Você vai lá, não deu tempo. Então, assim, é uma coisa muito chata e até desgastante isso aí. Sim, daí por isso que eu fiquei preocupada, porque no outro era obrigatório. No outro era, eu tive que tirar foto da diretora, ela teve que fazer um relato, escrever em tudo, né? Então, graças a Deus que não, porque ela só passou, então beleza. Bem isso, tá? Deixa eu colocar na bateria aqui só um minutinho, tá? Pensei que ia aguentar a reunião. Não aguentou a bateria da reunião. Não, viu? Não se incomodem, tá, gente? Realmente, eu sei da realidade, tá? Então, não é uma questão obrigatória, tá? Não tem a obrigação. É simplesmente opcional, tá? A gente sabe da relação, né? Que seja fundamental. Não, é legal, claro, é legal. Afinal, hoje em dia, o pessoal tem discutido muito a importância das observações de sala de aula, mas a gente sabe que a realidade é uma realidade, né? E, por exemplo, os diretores e pedagogos estão sendo orientados muito a observar as aulas de língua portuguesa e matemática dos nonos anos e terceiros anos. Então, daí, mas eu sou professor de geografia do primeiro ano que eu vou fazer a implementação. Não é o foco nesse momento, pelo menos aqui em Guarapuava, é da forma que eu sei, tá? Mas, claro, tudo é válido. Aqui nós somos colegas, nós sabemos que, às vezes, as questões oscilam um pouco, tá? Levar a ferro e fogo, ok? Então, vou para frente aqui, então. Nosso slide 18 é do formulário. Vamos agora para o formulário. E, como sempre, eu coloco esse formulário e espero vossas senhorias preencherem ele calmamente, então, no chat. Então, aqui, ó, vou colocar agora, 1, 2, 3, colocando, tá? Podem marcar ali 3 minutinhos para vocês responderem.
Agora eu vou compartilhar o Zoom, agora que tá melhor o áudio, melhorou a minha rede. Compartilhar o Zoom só para vocês verem lá. Ficou ruim, acho que de escutar aquela hora, né? Agora ele ficou melhorzinho. Quer ver, ó? Ó, vou colocar ele no ritmo, primeiro no ritmo pop, que eu pedi, né? Pop rock. Depois das férias, tá na hora de reencontrar os amigos também. Na mochila, sonhos mil, na cabeça, mil ideias. Todo dia é um novo trilho pra ir além das nossas fronteiras. De volta ao ritmo, vamos crescer. Cada passo é chance de aprender. Agora em sertanejo. Acorda o ritmo. Acorda o som, já é manhã. O caderno chama, a aula vem. Depois das férias, tá na hora de reencontrar os amigos também. Na mochila, sonhos mil, na cabeça, mil ideias. Todo dia é um novo trilho pra ir além das nossas fronteiras. De volta ao ritmo, vamos. Muito legal, né? Eu achei show de bola. Também achei muito bom o timbre, né? A qualidade que eles fazem, né? Cantor. Hoje em dia diz que o pessoal tem criado muitos hits que são assim associados a isso. Eu também achei muito legal. E a letra, né? Daí a letra combina. Eu achei bem Professor, legal. até interessante para fazer revisão de conteúdos, né? Pedir para eles dentro do ritmo deles, do assunto, bem legal. Bem legal, bem legal. É uma ferramenta a mais, sabe, gente, pra gente ir trocando. Como eu digo, a gente vai aprender. Eu tava vendo uma lá que eu tava vendo também, que ela cria aplicativo pra gente, pra você ver. Eu fiquei, nossa, eu não pude usar ela, então não posso compartilhar com vocês que eu vi na aula, digamos assim, na reunião que eu tive, mas não pude explorá-la melhor, tá? Nas próximas semanas eu tenho spoiler do que virá no terceiro trimestre em Redes IA também, tá bom? A gente sabe, claro, que vocês têm muitos compromissos, mas a gente já começa a dar spoiler também, tá bom? Vamos lá, então, agora eu vou Professor, Oi, pode falar. o que vai ser o próximo? Pois é, eu não sei ainda. Eu queria... uma que o pessoal estava falando é que talvez teria o que o pessoal está pedindo, que é o grande concorrente do ChatGPT, que é o DeepSeek, né? DeepSeek é o grande concorrente do ChatGPT, né? Os dois mais famosos. Tem muitas pessoas que preferem o DeepSeek, né? Dizem eles mais fácil e tudo mais. Bem famoso, né? O chinês DeepSeek. E daí, também tem a gente está falando sempre da questão de criação de slides. Eu fiz esse curso também para aprender e achei legal, só que eu não pude testá-lo profundamente. O Gama, dizem que o Gama é bem bom. De geração de áudio, o pessoal estava sinalizando que seria bom o Vidvox. Tá? Ou, né, o Suno, né, que seria o... Então, e daí geração de vídeo, daí eles estavam pensando em geração de vídeos mais longos. Daí tem algumas outras ferramentas que a gente estava tudo discutindo. Bem legal, bem legal. Estamos vendo. Então, semana que vem já deve ter mais novidades. Tem novidades que eu possa passar spoiler para vocês, eu passo. Tá bom? Vamos lá, então. Aqui o slide 19. O slide 19 é do Acontece na Escola. Ação Fala Estudante, de 28/7 a 1º/8. Então, ó, tá rolando.
E de 12/8 a 14/8, a aplicação da segunda avaliação diagnóstica sai. Nossa, lá o pessoal estava horrorizado, né? 28/7, primeira noite, a estação fala isso, né? Mas eles falam qual que é, qual a maturidade. Nossa, o pessoal estava horrorizado. E essa aplicação do SAEB é a avaliação, né, que a gente tem do CAED, tá bom? Gente, então vamos lá para o nosso último slide. De acordo com Tolkien, né? As aventuras nunca acabam? Acho que não. Outra pessoa sempre tem que continuar a história. E talvez fazer uma nova história da história. Eu tô vendo uma série antiga até. Eu gosto de séries estilo fantasia, né? Eu tô vendo a série do Merlin, né? Do Rei Arthur lá. E relembrando as histórias de infância do Rei Arthur. E eles contam o enredo, né, de uma forma diferente, mas atrativa também, colocando histórias. E o Tolkien é assim, né? Então alguém sempre vai contar a história e passar para frente essa história, talvez melhorar essa história, ou não, né? Mas é legal, eu acho muito legal. E que bom se a gente fizer história, né? Que eu digo sempre, aquela velha frase que eu sempre falo. Queridos, tranquilo? Alguma pergunta? Não? Eu já fiz presença enquanto vocês estavam fazendo as tarefinhas. Eu, obviamente, já marquei a presencinha de vocês. Quase 100% de vocês aí presentes, tá? Umas carinhas aí meio cansadinhas, aí, umas caras mais felizes, aí. Espero que vocês fiquem bem durante a semana. Só vou dar o print, tá? 1, 2, 3 e foi! Boa semana, meus caros. Fiquem bem. Até a próxima semana, se Deus quiser. Professor, eu Pode tenho uma falar, dúvida. Cláudia. Depois Pode a falar. Cláudia está na vez. Eu preciso tirar Pode uma falar. dúvida, professor. Eu posso ficar Pode com falar, você? claro. Pode falar. Estou salvando só o print. Pode falar, Cláudia. Primeira Cláudia, né? Claro, pode falar. Eu deixei para eu assinalar ali a data da apresentação da implementação, porque eu estou com uma dúvida na minha implementação, porque eu voltei fora de função, daí eu estou com dúvida como que eu faço agora, se eu tenho que mudar a minha forma da implementação. Pois olha, não que você tenha que mudar, mas o que daí você, dentro do que tem essas, para entrega dia 8, né? Dentro do que você tem previsto, você consegue aplicá-lo até semana que vem? O que você me diz? Não, porque eu não tinha pensado para aplicar, porque eu não vou estar em sala de aula, estou fora de função, né? Eu estou no administrativo e eu tinha pensado de fazer uma forma, né, voltado assim para sem ser para apresentação mesmo, né? Porque eu não estou em sala de aula, eu estou fora de função, estou no setor administrativo mesmo, mas agora eu não sei de que forma que eu faço, porque como eu estava de licença e agora eu voltei fora de função, eu não sei como que fica a minha situação, né? Sim, daí você teria que optar, né? O que eu digo para você, ó, assim de antemão, veja se isso lhe auxilia ou não. Então você poderia optar de fazer, né, algo que, como você estava readaptada, né? Você poderia fazer algo dentro da sua função que você estava. Pensando do ponto de vista, né, teórico, por um exemplo, né? Ser uma aplicação com o estudante, por um exemplo direto, né? Agora, do ponto de vista daí, se você quiser fazer agora, né, algo relacionado também à tua atual função, você também pode. Teve colega da primeira jornada que também ele estava adaptado e ele não tinha como implementar. Daí ele fez como ele estava, né, fora de função e ele não estava na escola, e ele queria fazer a formação, ele podia fazer a formação e direito dele. Ele não fez uma aplicação direta com o estudante também, ele fez teórico, digamos assim. Vejo que se você se adequa numa dessas realidades. Se você tiver mais dúvida, eu estou aí aberto, eu posso perguntar para o tutor, sem problema nenhum. Então, eu vou fazer o que eu tinha pensado e vou te mandar, e daí você dá uma olhada e, né? Daí
mas se vai estar dentro do que você está me falando. Pode ser? Tranquilo. Então tá bom. Tranquilo. Muito obrigada, Pode professor. pode contar comigo, de nada, imagine. Oi, Ana. Boa noite. Boa noite. Professor, lá quando pede para colocar o link e o prompt, como eu fiz com os alunos dos 7º anos, a questão, eles fizeram um resumo no caderno, eu selecionei temas, grupos para cada dupla, né, do reino animal, eles fizeram uma pesquisa teórica primeiro, aí depois eu fui para o fácil, eu falei para eles, eu expliquei para eles como em 30 segundos, usando o Chatterpix, eles teriam que pedir para o ChatGPT fazer um resumo das principais características, tá? Orientei. Eu pensei em fazer uma reunião numa revista digital, mas eu não sei se vai dar tempo. Mas, enfim, lá nesse link, eu posso escolher 3 trabalhos, seriam 6 alunos, e colocar os prompts deles, então, e não de todo mundo, porque todo mundo fez? Porque senão não vai ter como colocar. Não precisa de todo mundo, daria muito trabalho. Sim, pode selecionar livremente da sua livre escolha. Tá tranquilo. Então tá bom, professor, muito obrigado. Boa noite. Nada, imagina, tudo de bom para você. Igualmente.